Nós estivemos viajando, capítulo 12 de Gênesis, estivemos viajando, chegamos essa madrugada, às 2 da manhã, estávamos participando do 2º Congresso Ibero-Americano pela Vida e pela Família, lá em Punta del Este, no Uruguai, e foi um evento muito gostoso, irmãos, muito edificante, e foi gostoso ver a igreja como corpo. Nós éramos igreja ali reunidas e éramos pessoas de 24 países juntos, adorando, celebrando ao Senhor, sendo ministrados pela palavra, edificados e juntos orando uns pelos outros. E coisa gostosa, porque de repente nós estávamos num grupo orando, meia dúzia de gente e um de cada nação, e um orando pelo outro, cada um na sua língua, intercedendo pelo outro, e não havia preocupação de saber de que igreja você é, qual é a sua placa, não havia preocupação de saber quantos membros que você tem, quanto você arrecada, qual é o seu título na sua igreja, não havia nada disso. Era a igreja reunida e alegre, feliz na presença do Senhor. Eu não sei quantas pessoas tinham, eu disse para a Marisa, mas eu lembro o número da minha inscrição. A minha inscrição era o número 1421. Eu não sei quantas pessoas tinham. Eu gostaria, disse para o Cleverson, que eu gostaria que todos vocês pudessem estar lá, para verem o que vi, para ouvirem o que ouvi e para sermos edificados. Alguns irmãos me perguntaram como foi, e eu disse, posso resumir numa palavra? Foi maravilhoso, né? Mas a gente conversou algumas coisas aí com alguns irmãos, e realmente foi muito edificante, foi maravilhoso. Como eu disse para alguns, tivemos a nossa visão de reino dos céus, reino do Senhor, fortificada e ampliada. Quando eu digo fortificada e ampliada, é porque foi trabalhado uma visão que é aquilo que nós já vemos a igreja assim, já vemos o reino dos céus assim, e isto foi gostoso, porque foi edificado e ampliado. Ficamos felizes, ficamos também, dizia eu para a Marisa, de uma certa forma até um pouco que envergonhados, de tomar conhecimento de tudo que está acontecendo em outros países aqui da América Latina, de ver tudo que a igreja está fazendo, e envergonhados vendo que nós não estamos fazendo nada, envergonhado de uma certa forma por ter ficado tanto tempo preso dentro, engessado dentro dos limites denominacionais, dentro de uma visão muito medíocre do que é o reino dos céus. Mas graças a Deus, edificados e fortalecidos, porque tivemos a nossa visão ampliada. Feliz também porque, dizia eu para a Marisa, quantas vezes me senti como uma andorinha sozinha tentando fazer verão, e quantas vezes pensei, nossa, será que só eu que vejo, só eu que enxergo as coisas desse jeito? E chegar num congresso onde 24 nações estão reunidas, pastores e pastoras, homens que estão diretamente envolvidos na promoção do reino, e ver que tem milhares e milhares de pessoas que estão vendo da mesma forma, que estão pensando da mesma forma, e que estão se levantando, arregaçando as mangas e fazendo alguma coisa. E eu disse para a Marisa que eu descobri que eu não estava errado, eu apenas estava no lugar errado, e por isso eu me sentia como uma fruta fora da caixa. Mas como é bom a gente ter essa visão ampliada do que seja o reino dos céus. E ao longo do tempo, né, nós vamos ir compartilhando algumas coisas com os irmãos, amém? E também quero dizer para os irmãos que isso tudo são investimentos que a gente vai fazendo na gente mesmo, para que a gente possa atender melhor a igreja, que são vocês, para que a gente possa trabalhar melhor com os irmãos, e para que a gente possa desta forma trazer algo mais produtivo para os irmãos enquanto igreja. Isso quer dizer que eu também preciso crescer, eu também preciso aprender coisas novas, para que a igreja também se renove, a igreja também cresça e se fortaleça, né? Gostaria de ter levado os presbíteros também,
mas nós ainda não temos condições no caixa da igreja de poder bancar, né, os custos. Também esta viagem, esse evento não custou um centavo para a igreja, isso foi pago do meu bolso, eu mesmo cobri as minhas despesas, né? Mas tomara chegue o dia que nós tenhamos condições de ter saldo em caixa para investir nos nossos obreiros, a fim de qualificá-los, prepará-los ainda mais, ainda melhor para servirem ao nosso Senhor. Amém? Gênesis capítulo 12. E eu disse para os irmãos domingo passado que nós estaríamos neste culto pregando sobre sonhos. Eu perguntei para os irmãos quantos de vocês têm sonhos, né? E é claro que eu sei que todos nós temos sonhos. E eu disse que eu falaria então sobre sonhos, que eu falaria sobre ouse sonhar os sonhos de Deus. Esse é o título de um livro que eu dei de presente para o Davi, se não me engano, nos seus 18 anos, né? Eu não vou pregar a mensagem do livro, eu estou me servindo do título apenas, porque naquele momento que falei, eu me lembrei que havia dado esse livro para o Davi. E eu perguntava se você tem sonho no domingo passado. Por quê? Porque tudo começa com um sonho. Olha só o que está acontecendo aqui. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então um dia Deus olha para Abrão, e Deus vê Abrão vivendo na sua terra, a terra de Harã, e a cidade que Abrão morava era uma cidade comercial, e Abrão, como todos os membros da sua família, tinha a sua vida diária, a sua rotina, e tinha os seus negócios na terra de Harã. E se você estudar a história, você vai descobrir que ele era um comerciante bem sucedido, ele estava estabilizado da sua terra. Mas quando Deus olha para Abrão, quando Deus contempla o seu coração, Deus, ele lembra que Deus tem um sonho, e o sonho de Deus é preparar uma noiva para reinar com o seu filho por toda a eternidade. E chega o tempo que Deus decide dar início à construção deste sonho. Chega um dia que Deus, ele conclui no seu trono que é momento de ele começar a trabalhar para construir este sonho, para que este sonho se torne uma realidade. Então o que Deus faz? Deus encontra Abraão, e Deus, ele vai conversar com Abraão, e Deus, ele vai começar a plantar o seu sonho no coração de Abraão. Por isso eu disse que tudo começa com um sonho. Deus, ele planta um sonho no coração de Abraão. Abraão está vivendo a sua vida normal, Abraão está vivendo a sua vida comum, que poderia ser igual à minha vida, que poderia ser igual à sua vida, mas Deus chama Abraão para um tete a tete, por uma conversa olho no olho, e Deus, ele planta um sonho no coração de Abraão, e Deus diz para Abraão: eu criei você. Lembra que lemos 33:4 de Jó? Eu fiz você, eu sustento você com vida, e eu quero dizer para você que eu criei você para um projeto muito maior, eu criei você para um projeto muito mais excelente, eu tenho para você algo muito mais esplendoroso do que a vida medíocre que você está vivendo. E quando nós falamos de vida medíocre, nós não estamos querendo ofender ninguém, nós estamos querendo falar apenas que nós estamos vivendo o que todo mundo vive, porque mediocridade é viver na média. E quando alguém chega para mim e diz que eu vivo uma vida medíocre, está dizendo apenas que eu estou vivendo uma vida mediana, igual a todo mundo. Não há nenhuma ofensa nisso. Mas Deus diz para ele: eu tenho algo muito melhor, eu tenho algo muito maior do que você ficar vivendo aí na cidade de Harã,
cuidando dos seus negócios, do seu trabalho, vivendo a sua vida e morrer. Eu tenho algo mais excelente para você. Eu chamo você, Abrão, para ser pai de uma grande nação. Eu vou engrandecer o teu nome, eu vou exaltar você, eu vou fazer mais do que isso. Em você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Toda a humanidade vai ser abençoada através da tua vida. Então olha o sonho que Deus está plantando no coração de Abraão. Olha o tamanho do sonho que Deus está plantando no coração desse homem. Olha só como Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão, e Deus mostra para Abraão que os projetos que ele tem para a vida de Abraão, eles vão muito além daquilo que Abraão podia pensar ou imaginar. Ele planta esse sonho. E a pergunta que eu faço para você, a primeira pergunta é: quais são os seus sonhos? Quais os sonhos que você tem guardado no seu coração? Quais os sonhos que de repente você imagina Deus plantou no seu coração? Porque tudo começa com um sonho. Quando nós crescemos e nós sonhamos em ser policial militar, a gente começou a trabalhar, estudar e se preparar para ser policial militar. Falando do nosso caso, né? Mas quando a gente resolve casar e construir uma família, o que a gente faz? Primeiro a gente sonha com a nossa família, a gente sonha com a esposa, a gente sonha com o esposo, a gente sonha com a nossa casa, a gente sonha com os nossos filhos, porque tudo começa com um sonho. Quem é médico hoje é porque um dia sonhou em ser médico, sonhou em atuar na área da medicina, em curar pessoas. Então estudou, se preparou, fez vestibular, encarou um curso, uma residência, para ver este sonho se tornar uma realidade. Porque tudo começa com um sonho. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, e nós precisamos avaliar quais são os sonhos que eu tenho dentro do meu coração. O sonho de uma família feliz e abençoada, isso não vai acontecer como obra do acaso, precisará ser trabalhado, precisará ser planejado, precisará matar um leão por dia talvez, para que você construa uma família feliz e abençoada. Mas se você tiver esse sonho, se você lutar por isso, se você ir em busca disso, se você se dedicar, se você pagar o preço, se você não morrer no caminho, então este sonho poderá ser uma realidade na sua vida, porque começa com um sonho. Quem sabe seu sonho é ser um profissional respeitado na sociedade. Quem sabe seu sonho é ser um juiz. Seu sonho é ser um oficial do exército. Seu sonho é ser um advogado. Seu sonho é ser um grande empresário. Não importa qual seja o seu sonho, mas tudo começa com um sonho. E aí a pergunta para nós como igreja: qual é o nosso sonho como igreja? Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja nós queremos construir? Nós estamos começando a missão evangélica Vida Abundante. Nós fizemos 7 meses esse mês. Ainda não começamos a engatinhar, estamos nos preparando para isso. Mas que tipo de igreja nós estamos sonhando? Que tipo de igreja nós queremos ser? Qual é a nossa proposta para a nossa sociedade? Qual é a nossa proposta para o mundo à nossa volta? Qual é o nosso sonho como igreja? Que tipo de igreja eu sonho em passar para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes? Que tipo de sonho os irmãos pensam? Que tipo de igreja os irmãos sonham em deixar para os seus filhos, para os seus netos?
Nós precisamos sonhar, porque nós nunca seremos maior do que os nossos sonhos. Esta é a segunda verdade que eu queria colocar para você. Primeiro, tudo começa com um sonho, e quem não sonha é porque está morto. Quando a gente não sonha, a vida perde sabor. Quando a gente não sonha, a vida perde o propósito. Viver por quê? Viver para quê? Se não há sonho algum dentro do meu coração, se eu vou passando um dia após o outro, esperando a morte, não há nada que me mova, não há nada que desafie o meu coração, não há nada que me leve a lutar. É viver um dia após o outro esperando a morte, é viver a mesmice, é viver a vida sem graça. Então eu preciso sonhar, e eu sonho, e especificamente falando com a Meva, eu sonho com uma igreja que faça a diferença. Eu sonho com uma igreja que seja de fato um lugar de restauração. Eu sonho com uma igreja que influencie o mundo no qual ela vive. Eu sonho com uma igreja que não é uma igreja apenas dentro das quatro paredes. Eu sonho com uma igreja que não fica presa dentro do templo. Eu sonho com uma igreja que não é igreja apenas na hora do culto, mas eu sonho com uma igreja que sai para fora do templo. Eu sonho de uma igreja que faz a diferença no seu trabalho, que faz a diferença na sua escola. Eu sonho com uma igreja que influencia no seu bairro. Eu sonho com uma igreja que influencia na sua vila, na sua família. Eu sonho com uma igreja que cresce bem estruturada, bem firmada, bem fortalecida. Eu sonho com uma igreja que não vive apenas uma religiosidade, mas que conhece o seu Deus, que experimenta o seu poder, a sua ação, transformando a sua própria vida, para através da sua vida transformar o mundo no qual nós vivemos. É este o sonho que eu tenho para a igreja. Eu sonho com uma igreja que vamos passar para os nossos adolescentes, jovens e crianças, uma igreja que não está presa a tabus religiosos, mas uma igreja que vive um Cristo real, um Cristo verdadeiro, um Cristo vivo, que transforma a nossa vida, que muda a nossa realidade. Então, que sonhos você tem dentro do seu coração? E por que Deus planta um sonho tão grande como esse no coração de Abraão? Olha o que Deus está dizendo para ele, versículo 2: de ti eu farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que sonho grande Deus está plantando no coração de Abraão. E sabe por que Deus faz isso, Leonardo? Porque nós nunca vamos ser maiores que nossos sonhos. Nós nunca vamos ir além daquilo que nós somos capazes de sonhar. Você nunca vai ser maior do que os seus sonhos. Salomão, o homem mais sábio da face da terra, ele entendeu isso. Por isso mesmo, em um dos seus provérbios, ele escreve que segundo aquilo que o homem imagina ser no seu coração, assim ele é. Ou seja, segundo o tamanho do meu sonho, assim eu sou. Eu nunca vou ser maior do que aquilo que eu consigo sonhar. Eu nunca vou ser maior do que aquilo que eu imagino que Deus pode fazer na minha vida. Eu nunca vou ir além do limite do qual eu imagino Deus possa me levar. É por isso que Deus chega em Abraão e Deus ele planta um sonho tão grande como este no coração de Abraão, porque ele sabe que nós nunca seremos maior do que os nossos sonhos. Deus que nos criou, Deus que nos formou com as suas próprias mãos, Deus que conhece a nossa estrutura, Deus que sonhou comigo e com você, que nos conhece melhor do que nós mesmos, Ele sabe que nós nunca seremos maiores do que os nossos sonhos. Por isso, quando Deus planta um sonho no nosso coração, Deus planta um sonho grande, Deus planta um sonho enorme, porque Ele sabe que nós nunca seremos maior do que aquilo que nós temos capacidade de sonhar.
Sonhe com um casebre feito de barro e capim, e você não passará disso. Porque quando você conseguir construir um casebre de barro e capim, você vai se acomodar, porque você realizou o seu sonho. Sonhe com um palacete, e você vai trabalhar, e você vai se preparar, e você vai ensejar seus esforços, e provavelmente você vai conseguir construir o seu palacete. Você não vai se acomodar com qualquer coisa. Por isso a gente brincou hoje quando passou na tua casa, porque Deus tem coisas melhores para mim, Deus tem coisas mais excelentes para você. Agora, a próxima pergunta é: será que nós teremos, como Abraão, a coragem de sonhar os sonhos de Deus? Será que nós teremos, como Abraão, a coragem de acreditar nos sonhos que Deus planta no nosso coração, nos projetos que Deus tem para a nossa vida? Essa é outra questão que nós temos que nos fazer. Essa é outra pergunta que nós temos que nos fazer. Será que eu terei coragem de acreditar nos sonhos que Deus plantou no meu coração? Porque, irmão, olha só, Deus planta esse sonho enorme no coração de Abraão. E Deus começa dizendo para ele que era para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Olha como às vezes parece que Deus gosta de complicar as coisas, né? Porque Deus podia ter dito: vai para tal lugar, mas Deus disse para ele: eu vou te mostrar. Deus não mostrou. É como a gente sair do lugar que a gente estava e a gente ir colocar o pé na estrada sem saber ainda para onde. Nós estamos vivendo essa experiência. Nós saímos do lugar onde nós estávamos, nós começamos a missão evangélica Vida Abundante, e para onde Deus vai nos levar eu não tenho nem ideia, Deus não falou ainda, mas Deus tem plantado sonhos no coração, e nós acreditamos nos sonhos do Senhor. Então Deus, Ele faz essas coisas. Deus diz para Abraão: vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando Deus diz isso para Abraão, Abraão não tem segurança alguma, a não ser a promessa de Deus. Não há um terreno seguro onde você possa pisar, a não ser a coragem de acreditar no que Deus plantou no seu coração, a não ser a coragem de confiar na promessa que Deus te fez, a não ser a coragem de acreditar nas palavras que Deus falou ao teu coração. E é exatamente isso que Abraão faz. Abraão, ele vai ter essa coragem de acreditar no que Deus falou ao seu coração. A gente não sabe, mas quem sabe quantas pessoas chegaram para Abraão, quantos familiares, amigos de Abraão chegaram para ele e disseram: Abraão, não sai, isso é loucura, você está bem em Harã, seu negócio vai bem, seus negócios estão bombando, você tem uma boa clientela, você tem um bom patrimônio, todo mundo conhece você aqui, você nasceu aqui, cresceu aqui, você não tem garantia nenhuma. Quem sabe você se enganou ao ouvir a voz de Deus. Deus não trabalha dessa forma, não é bem assim. Quem sabe quantas pessoas tentaram fazer Abraão ficar, mas Abraão, ele acreditou na voz de Deus, e Abraão sai, e ele vai para uma terra. Olha o que diz o versículo 4: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Ele sai, e ele vai, mesmo sem saber ainda exatamente quais são os planos e projetos de Deus. Então nós temos que ter coragem para acreditar nos sonhos que Deus planta no nosso coração. Nós temos que ter coragem para acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. Nós temos que ter coragem para acreditar que Deus tem o melhor para nós.
ainda que nós não estejamos vendo no momento, ainda que nós não estejamos compreendendo tudo no momento, ainda que no momento a gente não consiga entender o que Deus está fazendo. Você vai descobrir que Abraão sai, vai à terra de Canaã, depois ele tem que descer para o Egito, porque vem seca sobre a terra, vem fome sobre a terra, e ele precisa se refugiar no Egito. Chega lá no Egito, ele tem problemas no Egito, e aí de repente a gente fica pensando, e Abraão, quem sabe, foi tentado pensar: será que Deus não se enganou? Será que Deus desistiu dos seus planos? Será que eu não me enganei quando ouvi a voz de Deus? Será que esses sonhos não eram sonhos de Deus? Porque está dando tudo errado. Leia a história de Abraão, você vai descobrir que o final é um final feliz, mas que no começo ele enfrentou os seus problemas, ele teve as suas lutas, as suas dificuldades, como eu e você. Ele teve seus momentos de dúvida, de questionamento, como eu e você. Chegou um momento em que ele olha para o lado e está dando tudo errado, até a mulher ele vai perder, mas ele continua acreditando no sonho. Abraão sai com 75 anos, ele está com 99 anos, e Deus tinha lhe prometido uma grande nação. Ele está com 99 anos e ele não gerou nenhum filho até agora. Se isso não bastasse, a sua esposa Sarai era estéril, e embora ela fosse 10 anos mais nova que Abraão, além de estéril, ela já tinha entrado na menopausa há muito tempo. Se fosse eu e você, talvez a gente pensasse: está demorando muito para o sonho se tornar uma realidade, isso não vai acontecer. Mas Abraão continua acreditando no sonho, e quando Abraão completa 100 anos, Deus lhe dá Isaac. Deus lhe dá o filho da promessa, porque Deus é fiel, e Deus, Ele sempre cumpre as suas promessas, e Deus tem prazer em tornar os sonhos que Ele planta no nosso coração uma realidade na nossa vida, não apenas para que sejamos felizes, não apenas para que nos sintamos realizados, mas Deus tem prazer em fazer isso para glorificar o seu nome, e para que através da nossa vida Ele marque a história, para que através da nossa vida Ele marque a vida de outros homens, de outras mulheres, para que através de nós as pessoas enxerguem e vejam a glória e a grandeza do nosso Deus e glorifiquem o seu nome. Sim, Deus, Ele ainda realiza sonhos, mas para Deus realizar os sonhos na nossa vida, nós precisamos sonhar, e nós precisamos sonhar alto, e nós precisamos acreditar nos nossos sonhos, precisamos ter coragem e ir à luta, porque as coisas não acontecerão num estalar de dedos, as coisas não cairão do céu. Falei para você, uma família abençoada, feliz, ela não surge por acaso. Um bom emprego não surge do nada, sem que você estude, se prepare, sem que você se qualifique. Uma igreja bem estruturada, edificada, ela não acontece simplesmente porque alguém deu um coice numa macega. É resultado de muito trabalho, muita dedicação, muito choro, muita lágrima, muito empenho diante de Deus. É resultado de ralarmos juntos, porque ninguém faz nada sozinho. Mas se nós sonharmos e acreditarmos nos nossos sonhos, e tivermos a coragem de lutar e correr atrás, Deus tornará os nossos sonhos uma realidade, porque o melhor de tudo é que nós não estamos sozinhos. O melhor de tudo é que nós temos um Deus Todo-Poderoso conosco, que está interessado em nos abençoar, que está interessado em nos ajudar, que está interessado em tornar os nossos sonhos uma realidade. Porque veja bem o texto,
Olha o que diz o versículo 12: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. A iniciativa parte de Deus, é Deus quem vai até Abraão, é Deus quem chega a Abraão, é Deus quem fala com ele, é Deus quem planta o sonho, é Deus quem faz a promessa, porque Deus estava interessado em abençoar a vida de Abraão, Deus estava interessado em fazer de Abraão uma peça-chave no seu plano maior, que é preparar uma noiva para o seu filho, para reinar com ele por toda a eternidade. Então, Deus estava com Abraão, e por isso os sonhos que ele plantou no coração de Abraão se tornaram uma realidade. E esta é a melhor parte: Deus está comigo, Deus está com você. Se eu for sozinho, talvez eu não consiga, mas sabendo que Deus está comigo, como o apóstolo Paulo, então eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que posso todas as coisas naquele que me sustenta, naquele que me dá vida, naquele que me supre, naquele que chama a existência as coisas que não existem como se já fossem, no Deus Todo-Poderoso. E você pode contar com Ele na tua vida. Agora, quais são os seus sonhos? Porque tudo começa com o sonho. Que tipo de sonho você tem tido? Qual o tamanho dos seus sonhos? Porque você nunca será maior do que os seus sonhos. Então, meu irmão, que você sonhe os sonhos de Deus, que você regue os seus sonhos com oração diante do altar de Deus, que você se disponha a lutar pelos seus sonhos. A vida é uma luta desde o momento que nós nascemos. Milhões de espermatozoides entram na corrida. Apenas 100.000 espermatozoides conseguem chegar no óvulo. Quando eles chegam lá, eles descobrem que o óvulo é 200 vezes maior que eles, e só um deles consegue fecundar o óvulo. Nós já nascemos lutando para vencer. Nós já somos um vencedor ao fecundarmos o óvulo. Já deixamos milhões para trás. Já deixamos 350 milhões de espermatozoides para trás, quando nós fecundamos o óvulo. Deus nos fez com um propósito: de glorificar o seu nome através da nossa vida. E para glorificarmos o nome do Senhor através da nossa vida, nós precisamos ser vencedores, campeões de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo, e que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Nós podemos até sofrer algumas derrotas ao longo da nossa vida, e vamos sofrer, não há como fugir disso, mas Deus nos chama para sermos vencedores, amém? Para viver uma vida vitoriosa. Para isso nós temos que lutar e nos preparar da melhor maneira possível, e acreditarmos naquilo que Deus tem para nós. Não abra mão do propósito de Deus para a sua vida. Não abra mão das promessas de Deus para a sua vida. Não abra mão do ministério que Deus colocou na sua vida. Não abra mão da sua família. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão dos sonhos que Deus plantou no seu coração. Pastor, está dando tudo errado. Continue lutando. Pastor, nada está dando certo. Continue lutando. Vá em frente. Ore. Coloque diante de Deus. Chore. Lute. Busque. Veja o que você precisa melhorar, veja o que você precisa mudar na sua vida, porque às vezes a gente põe problema em todo mundo, às vezes a gente vê defeito em tudo e em todos, quando o grande problema somos nós mesmos. Mas é uma arma psicológica de defesa que a gente usa. A gente vê defeito em todo mundo, a gente vê problema em todo mundo, menos na gente. Todo mundo é culpado, menos eu. Eu me auto-justifico. Isso é nato no ser humano, mas nós precisamos mudar isso. Analise a sua própria vida, analise seu próprio coração, veja o que você precisa mudar, veja o que você precisa melhorar.
Chame as pessoas com as quais você tem que consertar, converse, perdoe, peça perdão, se levante, não fique prostrado e volte a sonhar os sonhos de Deus. Talvez até aqui tudo tenha dado errado, talvez até aqui nada aconteceu daquilo que você sonhou, mas continue sonhando, coloque diante do Senhor, acredite, volte de novo para a corrida, siga em frente, lute e não desista, enquanto não ver os sonhos de Deus se tornar uma realidade na sua vida, porque o Senhor está com você. Você pode ser um bom pai, você pode ser uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, você pode ter uma família feliz e abençoada, você pode ser um profissional bem sucedido, você pode ser um grande servo, uma grande serva do Senhor, você pode ter um grande ministério, você pode ganhar o mundo, se você acreditar, se você sonhar, porque Deus faz essas coisas. Foi Ele quem tirou Davi de trás do rebanho, do meio do mato, e colocou ele no trono da nação de Israel. Foi Deus quem tirou Moisés lá do meio do deserto, esquecido como ele estava, e fez dele o maior líder da nação de Israel. Foi Deus quem tirou Paulo das cadeias da religiosidade e fez dele o maior apóstolo do cristianismo, o maior líder da história da igreja cristã. É Deus quem faz essas coisas. Quando nós confiamos nele, quando nós sonhamos, lutamos, nos dedicamos, acreditamos e não desistimos. Amém? Então Deus tem isso para você. Vou convidar o Cleberson aqui e o Davi. Nós vamos cantar uma canção. Se coloque em pé, por gentileza. Obrigado.